Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 11, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Itens 21 e 22, mortes prematuras e perda de pessoas amadas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos então elevar nossos pensamentos aos céus, pedindo a Deus a permissão para a gente abrir a nossa mesa de estudo, de conversação, agradecendo a espiritualidade que está presente aqui conosco, nos intuindo e nos orientando, convidando Jesus para ocupar sempre o lugar de honra da nossa mesa, nos orientando, nos amparando e nos abençoando. Vamos dar o início então, que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja. O que é a morte? Por que Deus leva o bom e deixa o mal por mais tempo? Qual a finalidade da morte prematura? No que a doutrina espírita pode contribuir para aliviar o luto? Olé, muitas vezes as pessoas talvez que ouçam ou que nos assistam aqui pensam que a gente só fala, né? Só fala, mas na realidade tem casos que a gente tem vivido e às vezes é interessante colocar esse assunto, colocar a experiência pessoal da gente, né? Eu vou falar então sobre o luto, tá? Vou aproveitar sobre esse apanhado que você falou aí, porque é muito difícil, né? O luto é uma coisa que a gente tem que passar por ele, ou uma hora um passo, o outro passo, isso é inevitável na vida da gente, e a certeza que nós temos é que vai ter isso aí na nossa vida. Cedo ou tarde vai acontecer. E ele tem necessidade de ser vivido, né? Para a gente poder. Se você não viver o luto, você vai ficar a vida inteira no luto, sua vida inteira. Então você tem que passar por essa experiência. Quando passa, tem que viver, tem que resolver, porque é um sofrimento que a gente passa. A dor não passa, a dor faz parte, mas o sofrimento a gente tem que aprender a administrar. E o luto que a gente passa, eu estou falando por experiência própria, é uma coisa muito difícil, é muito dolorido. Então, assim, só mesmo quem já passou por esse caminho, que já passou por essa dor, sabe entender o que a gente está falando aqui. A gente não está falando da boca para fora, a gente está falando experiência que a gente teve, que a gente viveu e que a gente vai superando aos pouquinhos, a cada dia que passa, mas é muito difícil, é complicado. E a gente tem que ter um amparo da fé. A espiritualidade está aí para nos socorrer. Eu posso falar de carteirinha, que quando você pede o socorro, Deus envia o socorro na hora. Você fala, Senhor, eu não estou mais suportando, eu vou sucumbir, me ajuda, manda socorro para mim. Dentro de 5 minutos parece que eu Ô, estou Ana, repetindo para você o que eu já falei o ano passado, né? isso é, a Ana teve recentemente, a Ana ficou viúva de um casamento de quantos anos, Ana? 31 anos. De 31 anos. E aí você encontrou a doutrina espírita ou você já tinha conhecimento da doutrina espírita? Eu era leitora dos livros, eu tinha admiração, né? Mas assim, eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha me aprofundado. Eu entrei na doutrina espírita buscando consolo, entendeu? Eu fui em busca de respostas. Por que que isso está acontecendo comigo? Hoje eu penso diferente, eu penso, por que não acontecer comigo? Faz parte que a gente comece a entender, se na realidade todo mundo tivesse esse conhecimento, a gente nem... Lógico que chorar, você chora, você sofre, porque a separação é muito difícil. Mas a doutrina espírita te dá esse amparo, esse conhecimento, e você entende que você não está sozinha, sabe? Que tem toda uma legião de ajuda, de socorro em volta da gente. Mas você mesmo na sua perda, você tinha ali uma consciência de que existia uma vida pós-morte. Quer dizer, Sim, não sim, ter uma consciência, você acreditava nisso ou você sempre sabia dessa acredito, não, possibilidade? sempre acreditei que a vida continua. Nunca imaginei que você morresse e fosse dormir.
Desculpa, Mas mas eu você acho não que era isso. espírita, né? Não, não era espírita praticante. Aí eu passei a ser, e hoje eu trabalho na obra, entendeu? Porque para mim isso é tão importante, é tão maravilhoso para mim, porque eu não estou passando uma experiência, eu estou aprendendo. Cada dia que passa, sabe, melhora minha vida, meu relacionamento com Deus, com as pessoas, com a espiritualidade, com tudo. E aquele sofrimento, a gente consegue administrar, acaba. Porque ninguém consegue viver só sofrendo, né? Sempre que você vai falar, você não vai esquecer nunca. É um fato que aconteceu, você vai carregar na sua vida para sempre. Mas você para de sofrer, você para de chorar. Porque você tem o conhecimento, você tem o esclarecimento, sabe? Isso socorre, isso ajuda. A pessoa que não tem esse esclarecimento, Leia, a dor é triste demais. Você, e pensa, a pessoa morrer, pensa, nunca mais eu vou ver meu filho, nunca mais eu vou ver meu marido, minha mãe. É uma ruptura muito, muito Muito cruel. drástica. E assim Uhum. que a pessoa não conhece a doutrina espírita, ela pensa dessa forma. Hoje não. Hoje eu penso completamente diferente. Eu sei que eu vou ter reencontros. Eu sei que lá está melhor. Eu estou aqui ainda pagando boleto, mas lá deve estar melhor que aqui, entendeu? Então, assim, é Entendi. uma experiência que eu quis colocar aqui, porque como eu vivi isso, né? O ano passado eu já estava viúva, ano passado eu falei isso também. Se não me engano, quando nós gravamos, eu falei sobre isso. Foi. Estava mais Não, ano doída. passado a gente aprofundou A mais, gente né, chorou sobre junto os aqui, né? dois. Nessa mesa. Foi uma coisa muito, muito Esse emocionante. ano, esse ano tá mais tranquilo de gravar. Tá mais Mais tranquilo de leve. Mi, gravar. é, Mi, o que que é a morte, Michele? Então, a morte é a interrupção definitiva de algo, né, de uma vida. Para nós, a morte não existe, tanto que nós não usamos a palavra morte no espiritismo. Nós usamos o desencarne, porque a gente deixa a carne, porque o espírito vive, vai viver sempre. É, E isso é muito. O consolo já começa aí, já começa no significado da palavra, né? Porque nós dizemos um até breve para aqueles que nós amamos, e eles nos dizem também um até breve, que é realmente o que acontece, porque nós vamos encontrar nossos entes queridos no plano espiritual. E aí, partindo para a segunda pergunta, que eu acho extremamente importante para o nosso estudo. Por que nós temos mortes prematuras? Por que que Deus leva o bom e deixa o mal? Não existe isso de Deus deixar o mal e levar o bom. Todo mundo vem com uma programação. E às vezes a gente fica inconformado porque vê um jovem desencarnar, vê uma mãe perdendo um filho, que definitivamente a maior dor, né? É, explicada aí até pela psicologia, que é o maior sofrimento que alguém pode passar é a morte de um filho. Mas essa pessoa vem com uma programação. Se ela cumpriu a missão dela, né, nesse curto espaço de tempo, era porque tinha que ser assim. Ah, mas o fulano é mau caráter, ele rouba, ele faz isso, faz aquilo. Primeiro, não cabe a nós sermos juízes dessa pessoa. E se ela está aqui na Terra, é porque ela precisa desse tempo para se aprimorar. Mesmo que essa pessoa tenha vivido 60 anos, dando golpes, sendo ruim, fazendo maldades com as pessoas. E o desencarne dela está programado para acontecer em 10 anos. Se nesses últimos 10 anos ela pratica boas ações, ela evoluiu. Ela melhorou, ela teve a oportunidade de crescer. E nós não podemos julgar. Ah, mas a gente escuta muito isso, né? Ah, agora que ficou bom, porque você não conheceu o jovem. Ele não tinha o conhecimento que ele tem agora, como nós também. Eu não sou a mesma Michele de 20 anos atrás. Eu não sou a mesma Michele de ontem. Quem dirá a de 20 anos atrás? E essa pessoa também. Então, todos nós temos a chance e a possibilidade de evoluir. E outra coisa também que é muito cobrado de nós espíritas, e a Ana deve
entender bem disso que eu vou falar, embora a doutrina espírita seja muito consoladora, quem não é espírita acha que o espírita não vai viver o luto, porque nós somos Não vai espíritos, chorar. não vai chorar, Não faz sentido não você faz chorar. sentido. Quando, na verdade, nós temos um entendimento melhor do que é a desencarnação, né? Mas não significa que a gente não possa sofrer. O luto, ele tem fases estudadas pela psicologia, neurociência, que são extremamente importantes serem vividas e passadas por todo ser humano, né? É claro que cada um vai viver isso de uma forma, mais intensamente, menos intensamente, depende da personalidade, de vários fatores do relacionamento, mas o luto, ele existe e tem que ser vivido independente de religião. A doutrina espírita, ela vem para nos auxiliar e nos educar no sentido de calma, vocês vão se encontrar de novo, a vida continua, nós precisamos ter a paciência de aguardar o tempo certo dos reencontros, né, dos momentos. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora por isso, porque além de nos deixar entender, né, nos mostrar que nós vamos encontrar esses entes amados, é, ela nos mostra também como viver bem aqui, que a gente pode evoluir, né? E que nós não E estamos que, sozinhos. e que a gente, né, essa semana foi uma frase que eu disse muito, inclusive, que serve nessa aula, né? Na verdade, assim, é um trem, né? É um trem que a gente pega, a nossa vida é uma passagem, assim, e vão ter pessoas que vão desembarcar primeiro que a gente só, né? Elas desembarcam primeiro, a gente continua seguindo o caminho, e se a gente se perde observando a estação passada, triste com a estação passada e firmada naquela estação que passou e que levou uma pessoa que a gente queria, a gente deixa de aproveitar as que chegam, né? Porque nessa viagem não existem só os que vão, Deus que chegam. existem os que chegam, existem os que retornam, existem os amigos espirituais que estão chegando, a família espiritual que está reencarnando, existem as alegrias dos que estão chegando, né? Seja por um novo nascimento, seja por novos encontros, seja por novas oportunidades ali. E quando a gente, não que a gente não vivencie o luto, mas quando a gente se perde na morte do ente querido, a gente deixa de enxergar a vida através desses novos que estão vindo, né? E também eu preciso falar, né, de uma passagem que eu tive nessa questão, porque Deus leva o bom e deixa o mal. Eu tive um encontro com a minha prima no momento de desencarne, né? Na verdade, ela não estava desencarnada, mas ela estava internada na UTI, e a gente teve um encontro que não foi em carne, a gente teve um encontro espiritual, nós duas. E aí eu falava para ela da boca para fora e eu achava que ela ia melhorar. E ela falava para mim assim, Leia, eu não vou. Aí eu falei, ai, mas por que que Deus leva as pessoas que são boas e deixa as pessoas que são más? E aí ela me explicou dentro do entendimento dela, mas essa pergunta ficou para mim. E hoje, assim, eu sou uma advogada criminalista, né? E hoje eu entendo. Eu olho para um presídio, por exemplo, quando eu chego num presídio, eu chego nesse presídio fazendo prece, não é por medo de entrar no presídio ou das energias que estão ali, mas é para que aquelas pessoas que estejam ali, aquelas pessoas que estão distante da gente e que ainda estão tão enraizadas na prática do mal, que elas tenham a oportunidade de buscar a centelha divina delas, sabe? De buscar um Deus, de encontrar a prática do bem, que elas consigam aproveitar a reencarnação aqui na Terra para se melhorar.
E eu acho que essa é a grande mensagem, né? Essa é a grande caridade do nosso coração, é a gente não enxergar o outro só pela conduta dele, porque o outro ele vem carregado de muitas dores, né? O outro ele vem carregado de muitas coisas que a gente não tem como apontar o dedo e falar, olha, assim, 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 assado. O que a gente tem a fazer é, com a nossa espiritualidade maior a nosso favor, é a gente pedir para que, de fato, ele aproveite esse tempo a mais que ele terá aqui, né? E isso dentro das circunstâncias que a Michelle já colocou antes, para poder acordar, para poder não tirar um proveito maior, porque a gente reencarna, a gente já vai tirar o nosso proveito. Nenhuma reencarnação é perdida, né? As pessoas passam o que elas têm que passar, aprendem na medida que elas têm que aprender, mas assim, que seja uma reencarnação de luz, né? Que eles que consiga tirar daquela essência ali alguma luz e que consiga ainda nessa vida transbordar um pouco do amor divino, né? Da essência divina e para que a reencarnação seja melhor aproveitada. É isso, meninas. É, É isso. Não existe fim. Não existe fim, né? É uma continuação, é uma continuação. Mas que a gente aproveite bem a nossa viagem, né? Posto que é, estamos todos no mesmo trem, né? E que a gente consiga aproveitar os que chegam. Gente, essa oportunidade, a gente tem que olhar com os olhos, né? Da oportunidade de estar reencarnado com os filhos, com os pais, com os amigos, com os que chegam, porque a gente nem sabe quando esse reencontro vai acontecer novamente, né? Então, assim, vivam o luto que é necessário viver, mas aproveitem não só os que vão, mas os que chegam, porque são importantes, são oportunidades, às vezes, únicas. Às vezes a gente vai reencarnar com essas pessoas daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, né? E quanto mais a gente conseguir absorver de amor nesse universo que vivemos, mais a gente segue plena para a espiritualidade. É isso, meninas. Mais é. alguma coisa a colocar? Não. Então, vamos agradecer, né, pelo estudo da noite. Eu vou pedir para mim fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga, agradecemos pelo estudo de hoje, por essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos pelos espíritos amigos que nos auxiliam nessa jornada carnal e espiritual. Pedimos que a espiritualidade amiga permaneça presente em nossas vidas, nos auxiliando, nos orientando, que possamos ter discernimento, sabedoria e que esse estudo possa reverberar em nossos corações, para que esse aprendizado possa ser colocado em prática e que possamos auxiliar aqueles que necessitam. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.